Desde que me entendo por gente, sempre ouvi a mesma frase: não cometa os erros da sua mãe. Olá, eu me chamo Elizabeth e essa é minha história. Essas palavras eram constantes em minhas memórias, um lembrete de um futuro sombrio que parecia que já estava traçado para mim. A minha mãe engravidou aos 17 anos, muito antes de estar pronta para qualquer responsabilidade maior que cuidar de si mesma. Para ela, eu era a prova viva de tudo que deu errado. Cada suspiro, cada olhar vazio, transmitia uma única mensagem: a culpa era minha. Ela nunca soube como cuidar de mim. Talvez porque não sabia como cuidar de si mesma. Eu não era sua prioridade. Talvez nunca tenha sido. Aos 6 meses de vida, quem tomou a responsabilidade de me criar foram meus avós. Eram eles que me colocavam para dormir, me alimentavam, me ensinavam as primeiras palavras e também viram meus primeiros passos. E, aos poucos, eles também foram preenchendo o vazio deixado por uma mãe que nunca estava lá. Com meus avós, encontrei um lar. Um lugar onde o amor parecia incondicional, onde os abraços eram quentes e os sorrisos, sinceros. Eles me criaram como se eu fosse filha deles, me ensinando a valorizar a educação, a respeitar os outros e, acima de tudo, a ser resiliente. Na escola, eu era uma aluna exemplar. As professoras sempre elogiavam meu desempenho, e meus avós, orgulhosos, me incentivavam a sonhar alto. A vida com eles era calma, quase perfeita, e por um tempo, parecia que os erros da minha mãe não fariam parte de mim. Mas, mesmo cercada de tanto amor, havia algo dentro de mim que sempre parecia faltar. Eu sentia uma sombra pairando sobre mim, um vazio que não conseguia preencher. A ausência da minha mãe era um buraco invisível, e muito profundo, que eu sempre tentei ignorar. Eu tentava não pensar em como seria ter uma mãe que estivesse presente, que me levasse para a escola, que me apoiasse nos dias difíceis. Afinal de contas, meus avós fizeram o possível para que eu me sentisse segura e amada, tentando suprir qualquer necessidade emocional. Enquanto eu crescia, comecei a perceber as diferenças entre a minha vida e a das outras crianças. Elas falavam de suas mães com naturalidade, com afeto e muito carinho. Falavam sobre os abraços, os cuidados, as conversas longas antes de dormir. Eu fingia que aquilo não me afetava, mas, no fundo, havia um espaço em meu coração que ansiava por essa conexão materna. E era impossível não sentir a dor de saber que, para minha mãe, eu era apenas uma lembrança do que ela não conseguiu ser. Os anos passavam, e apesar de todo o amor dos meus avós, eu não conseguia afastar essa sensação de abandono. Era como se, lá no fundo, eu acreditasse que não era digna do amor da minha própria mãe. E com o passar dos anos, sem perceber, essa dor foi crescendo dentro de mim, silenciosa e pesada, até o ponto em que eu comecei a me perder. A criança exemplar, que amava estudar e tinha uma relação tão especial com os avós, começou a desaparecer. O que restava era uma adolescente cheia de dúvidas, mágoas e ressentimentos. Naquele tempo, eu ainda não sabia, mas as sombras do passado estavam começando a me engolir. E o caminho para sair delas seria muito mais difícil do que eu poderia imaginar. Minha transformação começou devagar. Não foi algo repentino, como um clarão que cegasse. Não. Foi como uma névoa que, aos poucos, se espalhava e me envolvia, sem que eu percebesse o quanto estava me perdendo. Eu estava no 8º ano quando tudo mudou. Foi quando eu descobri que as ruas tinham um brilho diferente à noite, um apelo perigoso, mas irresistível. Antigamente, depois das aulas, eu ia direto para casa. Meu caminho era certo, primeiro a escola, depois os braços acolhedores dos meus avós. Mas um dia, um convite para ficar na rua com os amigos depois da aula veio sem nenhuma pretensão. Mas a curiosidade, misturada com aquela insatisfação que eu já carregava, foi mais forte do que qualquer senso de responsabilidade que eu tinha. A princípio, eram só encontros inocentes. Risadas, conversa sobre nada e tudo ao mesmo tempo, o tipo de coisa que parece inofensiva. Mas, com o tempo, a adrenalina da liberdade começou a me seduzir. Ficar fora até mais tarde, quebrar pequenas regras. Aquilo era um alívio pro peso que eu carregava por dentro. Eu podia ser outra pessoa, uma versão de mim que não estava presa à expectativa dos meus avós, ao passado da minha mãe, ou à imagem da boa aluna que todos esperavam que eu fosse. E foi assim que comecei a perder o interesse pela escola. As aulas, que antes eram um refúgio, um lugar onde eu me destacava, passaram a ser um fardo.
Faltar uma vez aqui, outra ali, logo virou hábito. Meu boletim começou a refletir essas mudanças. As notas despencaram, e eu passei a me sentir como uma impostora em meu próprio corpo. Antes, eu era a aluna que dava orgulho aos meus avós. Agora, eu era apenas a garota que mal aparecia nas aulas, que estava sempre no corredor, esgueirando-se para longe dos olhares atentos dos professores. O pior de tudo foi a sensação de descontrole. Quanto mais eu fugia da escola, mais me afastava de mim mesma. Eu achava que estava ganhando liberdade, mas na verdade, estava me aprisionando em um ciclo de autossabotagem. As noites fora de casa ficaram mais longas, e os amigos que antes me pareciam tão divertidos começaram a me influenciar de maneiras que eu não previa. Primeiro vieram as festas. As luzes, a música alta, o cheiro doce e enjoativo que tomava conta do ambiente. Eu achava que aquilo era sinônimo de vida, de diversão, que finalmente estava conhecendo o que realmente era viver. E com as festas, vieram as drogas. No início, só queria me encaixar, ser parte daquele mundo que parecia tão vibrante. Tomei decisões que não faziam sentido, mas que, no momento, pareciam ser tudo o que eu precisava para anestesiar a dor interna que eu não conseguia expressar, então fingia não sentir. A garota que se destacava pelos méritos nos estudos havia desaparecido. No lugar, havia uma adolescente rebelde, que se vestia toda de preto, com uma atitude indiferente a tudo. A raiva e a frustração que eu carregava por dentro explodiam em pequenos atos de rebeldia. Eu comecei a desrespeitar os professores, ignorava as regras da escola e, antes que percebesse, fui suspensa. A suspensão foi um golpe duro para os meus avós. Lembro-me do olhar de decepção no rosto deles quando souberam. Eu estava destruindo tudo o que eles haviam construído comigo. O que mais doía era saber que eles não tinham culpa. Eles me deram tudo, mas eu, naquele momento, não conseguia ver isso. Estava tão envolvida no meu próprio caos que mal podia perceber o quanto eu estava machucando eles emocionalmente. E, mesmo assim, eu continuava. Fugir parecia a única solução, uma fuga constante da realidade que eu mesma criava. As festas e as drogas se tornaram cada vez mais frequentes, e eu fui me afundando em um estilo de vida que já não tinha volta. Eu estava mergulhando em um poço sem fundo, sem me dar conta de que estava levando minha própria vida, e a de quem me amava, junto comigo pro fundo do poço. Mas o que eu ainda não sabia era que, por trás de cada escolha errada, havia um preço a ser pago. E logo, esse preço viria atrás de mim cobrar sua dívida. Cheguei ao fundo do poço antes mesmo de perceber o quanto havia me afundado. A vida, que antes parecia cheia de promessas, agora era uma sequência de dias sem sentido, noites intermináveis, e uma série de más decisões que eu mal conseguia acompanhar. Já não era mais só sobre faltar às aulas ou desrespeitar regras. Era como se eu estivesse me despedaçando por dentro, sem conseguir achar um caminho de volta. Os meus avós estavam sofrendo. Eu via isso nos olhos deles. Eles me olhavam como quem tentasse alcançar alguém que está se afogando, mas não conseguiam chegar perto o suficiente de mim. E quanto mais eu os via sofrendo, mais eu fugia. Aliás, fugir era tudo o que eu sabia fazer. As drogas eram um escape fácil. As festas eram um refúgio onde eu podia me perder de mim mesma e achar alguma alegria momentânea naquela situação. O que eu não via era que, a cada escolha, eu estava me perdendo para sempre. Os dias começaram a se misturar. Eu mal sabia em que dia da semana estávamos. Saía de casa sem dizer para onde ia, voltava cada vez mais tarde, às vezes só no dia seguinte. Meus avós tentavam falar comigo, tentavam me entender, mas eu estava surda aos apelos deles. Eu não queria escutar. Havia uma raiva constante dentro de mim incontrolável, um ressentimento que eu não sabia de onde vinha, mas que me consumia. E foi então que percebi que, bem no fundo, eu estava repetindo o mesmo ciclo de autodestruição da minha mãe. Tudo o que me disseram para evitar, tudo o que ela viveu, eu estava vivendo de novo, como se a história estivesse condenada a se repetir. E a pior parte disso, eu sabia disso e, mesmo assim, não conseguia parar. Meus avós chegaram ao limite. Eles já não conseguiam lidar com o meu comportamento. Lembro-me de uma noite em que entrei em casa, depois de mais uma festa. Meus olhos estavam pesados de tanto me drogar. Minha avó estava sentada na cozinha, as mãos trêmulas segurando um copo de água. Ela não disse nada. Não precisava. O silêncio dela era mais doloroso do que qualquer palavra. Naquele momento, eu soube que algo estava quebrado entre nós, algo que talvez nunca pudesse ser reparado.
Dias depois, minha avó me confrontou. Ela estava diferente, mais firme. Me disse que não sabia mais o que fazer comigo, que eu estava me destruindo e destruindo a família. Suas palavras, duras e cheias de dor, foram como um tapa na cara. Mas, mesmo assim, eu não conseguia parar. A dor que eu causava aos outros parecia se espalhar de volta para mim, e eu me afundava cada vez mais. Foi quando minha mãe entrou em cena. Depois de anos de distanciamento, ela reapareceu. Não era por escolha dela. Os meus avós haviam pedido ajuda. Para mim, aquilo parecia o maior ato de ironia. A mulher que sempre me rejeitou agora estava ali para me salvar? Parte de mim sentiu raiva. Outra parte, uma profunda vergonha. Minha mãe apareceu em casa como uma estranha, mas sua expressão mostrava algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Medo de me ver seguir os mesmos passos que ela. Medo de ver a própria filha desaparecer no mesmo ciclo que havia arruinado a sua vida. Ela olhou para mim, não como a mulher amarga que eu sempre conheci, mas como alguém que enxergava, em mim, um reflexo do que ela tinha sido, e do que ela nunca quis que eu fosse. Foi então que ela tomou uma decisão que mudou tudo. Me levaria a um centro de desintoxicação. Eu resisti. Como poderia aceitar a ajuda de alguém que nunca esteve lá para mim? Como poderia acreditar que ela queria, de verdade, o meu bem? Mas a verdade era que eu já não tinha para onde correr. Eu estava no limite do abismo, e, se não fizesse algo, sabia que o próximo passo seria cair. Ela me levou à clínica, e eu não sabia mais o que esperar. A única coisa que sabia era que, de alguma forma, eu havia chegado ao fim da linha. E talvez, só talvez, aquela fosse a minha última chance. O centro de desintoxicação era diferente de qualquer lugar em que eu já tivesse estado. Não havia muros altos, grades nas janelas, nem trancas nas portas. Na verdade, o lugar parecia mais uma casa do que uma instituição. Fiquei surpresa ao ver árvores altas cercando o terreno, flores nos canteiros e crianças brincando em um parque ali perto. Era como se, ali, o caos que eu carregava por dentro não pudesse entrar. Quando pisei pela primeira vez naquele espaço, senti uma mistura de medo e alívio. Medo do desconhecido, do que eu teria que enfrentar. E alívio, porque, de alguma forma, eu sabia que não poderia continuar fugindo. Eu estava cansada de lutar contra mim mesma, cansada de viver na escuridão que eu havia criado para mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu queria sair do fundo daquele poço sem fim. Minha mãe me deixou na porta do centro. O olhar dela estava carregado de uma culpa que ela nunca conseguiria expressar em palavras. Ficamos em silêncio por alguns segundos, um silêncio desconfortável, cheio de tudo que nunca dissemos uma à outra. Ela abriu a boca, como se quisesse falar algo, mas parou. Eu também não disse nada. Talvez porque, no fundo, sabíamos que nossas feridas eram antigas demais para serem curadas naquele momento. Ela se foi, e eu fiquei. Fiquei ali, sozinha, encarando uma nova realidade que me assustava, mas que eu sabia que era necessária. As primeiras semanas foram as mais difíceis. No centro, havia regras, e eu teria que obedecê-las. Tinha que seguir uma rotina rigorosa, horários para acordar, para as refeições, para a escola, para sessões de terapia. Tudo parecia tão distante da vida que eu levava antes, aquela vida desregrada e sem limites. Agora, cada passo que eu dava era observado, cada palavra que eu dizia era medida. E o mais difícil, não havia como fugir. Logo no início, me disseram que eu era uma boa candidata ao programa, mas que nada disso importaria se eu mesma não quisesse mudar. Essa frase ficou marcada na minha cabeça. Eu queria mudar? Por meses, eu havia me perdido em uma espiral de autodestruição. Será que ainda havia uma parte de mim que queria reencontrar o caminho? Minha terapeuta foi a primeira pessoa a me fazer essa pergunta de verdade. Ela era uma mulher de olhar firme e calmo, alguém que, ao mesmo tempo, me deixava à vontade e me desafiava a sair das minhas próprias armadilhas. Na nossa primeira sessão, ela não falou muito. Só me observou, como se estivesse esperando que eu mesma encontrasse as palavras certas. Eu não sabia o que dizer. Tudo o que consegui foi soltar um riso nervoso e olhar pro chão. Por que você está aqui, Elizabeth? Me fale de verdade. Ela perguntou. A pergunta era simples, mas me atingiu em cheio. Por que eu estava ali? Era porque minha mãe me trouxe? Porque meus avós não sabiam mais o que fazer comigo? Ou era porque, lá no fundo,
Eu queria algo diferente do que a vida me mostrava. Pensei nas noites em claro, nas festas regada a bebidas, nas fugas da minha própria existência. Pensei em cada vez que eu machuquei as pessoas que me amavam de verdade, nas vezes que me olhei no espelho e vi uma versão de mim que eu odiava. Eu não tinha uma resposta imediata, mas naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sentir a dor que estava enterrada. Uma dor que eu escondia debaixo de tantas camadas de raiva, vergonha e frustração. A terapeuta não me pressionou. Ela sabia que aquele era apenas o começo. Mas foi naquele momento, na simplicidade da pergunta dela, que comecei a perceber que a mudança teria que vir de dentro de mim, de um lugar que eu nem sabia se ainda existia. As semanas foram passando, e aos poucos, fui me adaptando à vida no centro. A rotina, antes opressiva, começou a me dar um senso de estabilidade. Eu tinha aulas durante o dia e, no tempo livre, participava de atividades em grupo com outras garotas que, assim como eu, estavam tentando encontrar o caminho de volta para si mesmas. Fazíamos caminhadas, trabalhos manuais e, às vezes, até pequenas visitas de estudo. Aos poucos, eu comecei a ver que havia vida além das drogas e da destruição. Comecei a me conectar com as outras meninas, e percebi que todas nós, de uma forma ou de outra, estávamos tentando curar as mesmas feridas. Mas o caminho para a recuperação não era tão simples. Havia dias em que eu queria desistir, em que as velhas vozes dentro de mim sussurravam que eu não era boa o suficiente, que era tarde demais para mudar. Havia momentos em que o peso da culpa, da vergonha e do arrependimento parecia esmagar qualquer possibilidade de esperança. E nesses momentos, o rosto dos meus avós sempre surgia na minha mente. Eu pensava em minha avó, naquela noite em que ela estava sentada na cozinha, tão frágil, tão decepcionada. Pensava em como eles, apesar de tudo, nunca haviam desistido de mim. Eu não podia continuar fugindo. Não mais. A mudança não veio de uma vez só, mas em pequenos fragmentos que, aos poucos, começaram a se encaixar. No início, eu ainda sentia uma necessidade de me proteger, de me esconder atrás da raiva e do desprezo que carregava. Mas, conforme os dias se transformaram em semanas, comecei a perceber que estava, pela primeira vez, olhando para mim mesma com honestidade. O centro de desintoxicação era mais do que um lugar para abandonar velhos hábitos. Era um espelho constante que refletia quem eu me tornará e, o mais importante, quem eu poderia ser. Eu, que por tanto tempo me escondi das minhas próprias emoções, comecei a encarar as cicatrizes invisíveis que havia colecionado. Algumas delas eram antigas, ligadas à infância, à ausência da minha mãe e às feridas familiares que nunca se fecharam. Outras, mais recentes, eram marcas das minhas escolhas erradas, das minhas fugas e da dor que causei às pessoas que me amavam. As sessões de terapia, que no começo eram desconfortáveis, passaram a ser o espaço onde eu me permitia chorar. Pela primeira vez, eu falava sobre a minha mãe, sobre como sempre me senti como fardo que ela nunca quis carregar. Desabafei sobre os meus avós, que tentaram preencher o vazio deixado por ela, mas que, no fundo, eu sentia que nunca seria suficiente para compensar o buraco dentro de mim. Minha terapeuta ouvia tudo com paciência, sem julgamentos. Ela me guiava suavemente, como se me ajudasse a andar em terreno acidentado, onde cada passo exigia coragem. Foi ela quem me fez entender que as feridas da minha mãe não eram apenas dela, mas que haviam sido passadas para mim, de geração em geração. E, se eu não enfrentasse isso, se eu não curasse essas feridas, eu acabaria passando adiante o mesmo ciclo de dor. Mas não foi apenas dentro das 4 paredes da terapia que eu encontrei a minha transformação. As atividades no centro me ajudaram a descobrir um novo lado meu, um lado que eu tinha esquecido que existia. Lembro-me de uma tarde em que fomos fazer serviço comunitário, limpando um parque próximo ao centro. Era um trabalho simples, mas, de algum modo, significativo. Eu estava fazendo algo de valor, algo que não envolvia destruição, mas reconstrução. Enquanto trabalhávamos, uma senhora idosa que passeava pelo parque se aproximou. Ela olhou para mim com olhos gentis e, sorrindo, disse algo que me pegou de surpresa. Obrigada por fazer isso. Este parque é tão bonito, e vocês estão ajudando a recuperar sua beleza e mantê-lo assim. Aquelas palavras pareceram tão simples, quase insignificantes, mas ecoaram dentro de mim de um jeito inesperado. Por tanto tempo, eu havia sido associada à destruição, minha própria destruição, a destruição dos meus relacionamentos, da minha educação, da confiança dos meus avós. Mas,
Naquele momento, eu estava fazendo algo que trazia beleza para o mundo. Algo que era bom. Comecei a perceber que poderia ser mais do que a soma dos meus erros. No centro, criei laços com outras garotas que, como eu, estavam buscando uma saída. Havia uma conexão genuína entre nós, uma compreensão profunda que só quem já passou por situações similares poderia compartilhar. Nós ríamos juntas, chorávamos juntas, e, nos momentos mais difíceis, apoiávamos umas às outras. Cada uma carregava sua própria história de dor, mas, juntas, começamos a aprender que a cura era possível. Eu também me reaproximei dos meus estudos. Havia uma pequena escola dentro do centro, onde éramos incentivadas a voltar ao ritmo acadêmico. No começo, foi difícil. Eu me sentia distante daquele mundo, como se a garota que se destacava na escola antes das drogas fosse uma memória distante. Mas, devagar, fui redescobrindo prazer em aprender, em mergulhar novamente nos livros e o mais importante, em me desafiar novamente. Os dias, que antes pareciam intermináveis, agora começavam a ganhar sentido. Cada pequeno passo era uma vitória, por menor que fosse. Certo dia, consegui dizer não para a raiva que surgia dentro de mim de repente. Num outro dia, ajudei uma nova garota que chegará ao centro, perdida e assustada, como eu mesma estive. Percebi que estava me reconstruindo, pedaço por pedaço. Mas a maior vitória veio em um fim de semana de visitas. Meus avós vieram me ver. Eu não sabia o que esperar. Parte de mim temia o olhar de decepção que já conhecia tão bem. Mas, quando eles chegaram, algo diferente aconteceu. Minha avó me abraçou com uma força que eu não esperava. Ela não disse nada por um longo tempo. Apenas me segurou, e naquele silêncio, eu senti que algo estava sendo curado entre nós. Meu avô, sempre mais reservado, olhou para mim com um sorriso discreto. Havia alívio no rosto dele, como se ele finalmente pudesse respirar. E, pela primeira vez em anos, eu senti que eles não estavam me vendo como um fardo, mas como alguém que estava lutando, e que estava vencendo. Naquele momento, percebi que a maior mudança não era a que eles estavam vendo, mas a que estava acontecendo dentro de mim. Pela primeira vez, eu me senti digna do amor deles, e o mais importante, digna de acreditar em mim mesma. Estava longe de imaginar que o passo mais difícil na minha recuperação não seria vencer meus impulsos destrutivos, mas encarar o que estava adormecido há tanto tempo, a relação com a minha mãe. Se existia uma dor que eu evitava, era essa. Todos os ressentimentos, a raiva, o abandono, tudo estava empilhado em um canto escuro da minha alma, intocado. Eu vivia com esses sentimentos como uma sombra, mas nunca os enfrentava diretamente. Isso estava prestes a mudar. Minha terapeuta insistiu que, para seguir em frente, eu precisava lidar com a presença, ou a ausência, da minha mãe na minha vida. Eu resisti. Não conseguia ver como confrontá-la me ajudaria. Ela havia feito suas escolhas, e eu paguei o preço. Para mim, esse era o fim da história. Mas quanto mais eu avançava na minha própria cura, mais percebia que aquela ferida não iria simplesmente desaparecer. Ela precisava ser tratada, assim como todo o resto. Um dia, após uma sessão particularmente intensa, a terapeuta sugeriu que minha mãe viesse para uma conversa. Não era um encontro para culpas ou acusações, mas uma oportunidade para ambas enfrentarmos o que ficou para trás. Quando minha terapeuta me fez essa proposta, um nó se formou na minha garganta. Encarar minha mãe, a pessoa que ocupava por tantos dos meus problemas, parecia uma tarefa insuportável. No entanto, eu sabia que esse confronto era necessário. Esse dia chegou. Minha mãe entrou no centro com passos hesitantes, como se não soubesse exatamente onde pertencia ali. Quando a vi, senti um misto de raiva e tristeza, duas emoções que estavam sempre em guerra dentro de mim quando o assunto era ela. Por anos, essa mulher havia sido um fantasma na minha vida, alguém que ocupava por tudo que deu errado em mim, mas que, de algum modo, eu também ansiava por entender. Nos sentamos frente a frente, com a terapeuta ao nosso lado, mediando aquele momento. O silêncio entre nós era denso, carregado de histórias não contadas, de palavras que nunca foram ditas. Minha mãe começou a falar, hesitante, como se cada palavra custasse. Ela contou sobre sua própria juventude, sobre como ser mãe tão nova e a quebrou de maneiras que ela não sabia como consertar. Ela falou do arrependimento de não ter estado presente, de ter deixado meus avós me criarem enquanto ela tentava sobreviver aos próprios demônios. Mas eu não estava pronta para compaixão.
Quando ela terminou de falar, tudo o que eu consegui dizer foi: "E eu? Onde eu estava em tudo isso?" Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, mas não consegui controlar. Minha terapeuta observava em silêncio, dando espaço para a dor se manifestar. Minha mãe baixou os olhos e ficou em silêncio por alguns segundos, antes de me encarar novamente. Seus olhos estavam marejados, algo que eu nunca havia visto nela antes. "Você estava lá, sempre. E eu falhei com você", ela disse, sua voz estava trêmula. "Não sei como consertar isso." Foi a primeira vez que minha mãe admitiu a culpa de uma forma tão direta. Por anos, eu esperava por esse momento, mas agora que ele finalmente havia chegado, não senti alívio imediato. Em vez disso, uma torrente de emoções me inundou. Era como se eu estivesse carregando uma mochila cheia de pedras há tanto tempo que havia esquecido o peso, e agora, com cada pedra sendo retirada, a dor dos ombros ainda permanecia. "Eu não queria ser como você", respondi, com a voz embargada. Eu passei a minha vida toda tentando não repetir seus erros. Mas, de algum jeito, fiz tudo igual. Minha mãe foi abaixando a cabeça lentamente. O silêncio voltou a cair entre nós. Mas dessa vez era diferente. Havia algo de vulnerável nela, algo que nunca existiu em nossas interações. Era como se finalmente estivéssemos nos enxergando como realmente éramos. Duas pessoas feridas, tentando lidar com as cicatrizes que a vida nos impôs. A terapeuta interveio suavemente, ajudando a orientar a conversa para um lugar mais construtivo. Ela falou sobre como o ciclo de dor e abandono pode ser quebrado, mas apenas se ambas estivéssemos dispostas a enfrentar isso juntas, com honestidade. Minha mãe, pela primeira vez, disse que queria tentar. E eu, talvez pela primeira vez, comecei a acreditar que isso era possível. Mas o perdão não é uma estrada reta. Ele não chega de repente, como um alívio instantâneo. O que começou naquela sala era apenas o início de um processo longo e difícil. Mesmo que as palavras de arrependimento estivessem ditas, e mesmo que eu visse o esforço dela em consertar o que estava quebrado, eu sabia que levaria tempo. O que importava é que o primeiro passo havia sido dado. Nos dias que se seguiram daquele encontro, senti uma leveza que não conseguia explicar. Não era o fim dos meus problemas, mas era o começo de uma nova fase da minha vida. Comecei a perceber que, para me curar de verdade, eu precisava parar de olhar para trás com tanto ódio e desprezo. Minha mãe havia falhado comigo, sim, mas eu não precisava continuar presa a isso, repetindo os mesmos erros. Eu estava finalmente começando a me libertar. À medida que avançava em minha recuperação, meu relacionamento com minha mãe ainda estava frágil, cheio de altos e baixos. Mas, pela primeira vez, estávamos tentando. Havia algo novo entre nós. A tentativa de entender uma outra, de aceitar as falhas e, quem sabe, construir algo a partir delas. As semanas passavam e, lentamente, eu sentia que estava renascendo. O processo não foi simples. A cada dia, novos desafios surgiam, mas, aos poucos, a ideia de me afundar de novo no caos que eu havia criado deixava de ser uma tentação. Comecei a acreditar que merecia uma segunda chance, não apenas de me redimir com os outros, mas, principalmente, comigo mesma. O reencontro com minha mãe abriu uma ferida que eu não sabia que ainda doía tanto. Depois da nossa conversa, percebi que o caminho do perdão era cheio de altos e baixos. Havia dias em que eu me sentia em paz com nossa tentativa de reconciliação, mas também havia outros em que as velhas mágoas voltavam à tona com força. No entanto, com o apoio da minha terapeuta e das amigas que fiz no centro, aprendi a não fugir dessas emoções. Encará-las era parte do meu processo de cura. Um dia, durante uma sessão de terapia em grupo, uma das meninas perguntou algo que ficou martelando na minha cabeça. "E o que você quer fazer depois que sair daqui, Elizabeth?" Eu não tinha uma resposta imediata. Minha vida sempre havia sido vivida no agora, sempre fugindo do que me machucava e correndo atrás de prazeres momentâneos. Pensar no futuro era algo que eu evitava, pois sempre me parecia inatingível, como se não fosse para mim. Mas, naquele momento, percebi que, pela primeira vez em anos, eu tinha a oportunidade de escolher. O futuro agora não era um borrão nebuloso cheio de incertezas e autossabotagem. Ele era uma tela em branco, esperando para ser pintada. Lembrei-me de uma paixão antiga, algo que havia deixado para trás durante os anos de caos que eu vivi, o amor pelos animais. Quando era criança, antes de tudo desmoronar,
Eu costumava passar horas com os cães e gatos dos meus avós. Cuidar deles me dava uma sensação de propósito, como se eu fosse capaz de amar e proteger alguém, mesmo quando me sentia tão pequena no mundo. Eu quero ser veterinária, respondi, surpresa com a força da minha própria voz. A ideia parecia estranha de início, como se eu estivesse me apropriando de um sonho que pertencia a outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, senti algo despertar dentro de mim. Era um desejo genuíno, algo que eu tinha escondido por tanto tempo que quase esqueci que existia. A partir daquele momento, decidi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para seguir esse caminho. Os dias no centro começaram a ganhar um novo ritmo. Eu estava estudando com mais empenho, me preparando para o futuro que estava se desenhando à minha frente com uma esperança que eu nunca tinha imaginado. O serviço comunitário, que antes parecia apenas uma obrigação, agora se tornava uma oportunidade de praticar a empatia e a compaixão que eu tanto queria levar para minha futura profissão. Comecei a procurar por informações sobre cursos de enfermagem veterinária, e com a ajuda da minha terapeuta e da equipe do centro, percebi que esse sonho não era impossível. Mas, apesar do progresso, havia algo que eu ainda não tinha enfrentado completamente: o meu próprio reflexo. Lembro-me de uma tarde em que estava sozinha, no quarto simples que dividia com outras garotas. Pela primeira vez em muito tempo, eu parei em frente ao espelho e me olhei de verdade. Eu estava mudada, tanto por fora quanto por dentro. Meus olhos, antes apagados e sem vida, agora tinham um brilho tímido, mas presente. Meu corpo, que eu havia maltratado por anos, começava a se recuperar. Mas o que mais me surpreendeu foi a sensação de aceitação que senti. Pela primeira vez, eu não me odiei ao me ver. Não vi apenas os erros e as falhas. Vi uma jovem que estava lutando para sobreviver e, mais do que isso, para viver uma nova história. Ainda havia um longo caminho pela frente. A raiva não desaparecia de uma hora para outra, e o relacionamento com minha mãe e avós exigia muito trabalho. No entanto, agora eu sabia que estava no controle da minha vida novamente. Pela primeira vez, o medo não ditava minhas escolhas. Quando meus avós vieram me visitar naquele fim de semana, eu os recebi com um sorriso diferente. Meu avô, sempre observador, percebeu. Você está mudada, minha neta querida, ele disse, com um brilho de orgulho nos olhos. E isso é uma coisa boa. Minha avó, sempre mais expressiva, me abraçou com força e sussurrou em meu ouvido. Sabíamos que você conseguiria, minha preciosa. O amor deles, que sempre esteve presente, mesmo nos momentos mais sombrios, agora parecia mais real do que nunca. A culpa que carregava por tê-los decepcionado tantas vezes começou a diminuir, dando lugar a uma gratidão profunda. Eles nunca desistiram de mim, e agora eu entendia o quanto isso significava. Foi também nesse fim de semana que tive outra visita, uma que me pegou de surpresa: minha mãe. Ela chegou mais tarde, hesitante, como de costume, mas com um olhar diferente, como se também estivesse começando sua própria jornada de transformação. Conversamos por horas, sem pressa, sem pressões. Não falamos só sobre o passado, mas sobre o futuro. Um futuro que, pela primeira vez, parecia possível para nós duas. Ao final daquela conversa, percebi algo importante. O perdão não era apenas sobre o que ela havia feito ou deixado de fazer. Era sobre o que eu estava disposta a deixar ir. O perdão era mais para mim do que para ela. E, naquele momento, eu escolhi perdoar. O dia da minha alta do centro de reabilitação finalmente chegou. Era um marco que, meses atrás, parecia impossível de alcançar. Ao fazer as malas, sentia uma mistura de empolgação e medo, como alguém que se prepara para deixar o ninho pela primeira vez. Eu estava pronta para o mundo lá fora, mas ainda havia aquela pequena voz que sussurrava dúvidas, perguntando se eu realmente conseguiria me manter firme sem o apoio constante do centro e das pessoas que haviam se tornado minha família. Naquela manhã, quando me despedi de minhas amigas, o aperto no coração era inevitável. Criamos laços profundos, compartilhando as partes mais sombrias de nossas vidas, e agora, estávamos todas prestes a seguir caminhos diferentes. Porém, ao invés de tristeza, havia algo bonito nessas despedidas. A sensação de que cada uma de nós estava renascendo, saindo das cinzas das nossas antigas vidas para construir algo novo. Minha terapeuta me deu um abraço apertado e algumas palavras finais que ficaram marcadas em minha mente. Lembre-se, Elizabeth, a recuperação é um processo contínuo. Sempre haverá desafios, mas você tem todas as ferramentas dentro de si para enfrentá-los. Confie em si mesma.
Essas palavras eram como um guia pro que estava por vir. Eu sabia que sair do centro não significava que meus problemas desapareceriam magicamente. Lá fora, as tentações, as pressões e as antigas feridas estariam à espreita. Mas agora, algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais a mesma garota perdida que entrou naquele lugar meses atrás. Eu tinha aprendido a confiar em mim, a aceitar meu passado e entender minha mãe e, principalmente, a acreditar que merecia um futuro melhor. Ao sair pela porta do centro, senti o ar fresco no rosto e uma sensação estranha de liberdade. A primeira parada foi a casa dos meus avós. Eles estavam me esperando com um sorriso emocionado, ansiosos para me ver. Aquele lugar, que por tanto tempo fora o refúgio que eu não valorizava, agora me parecia um porto seguro, um lar. "Como se sente, minha querida neta?" perguntou minha avó, servindo uma xícara de chá, o mesmo chá de camomila que ela fazia quando eu era criança. "Diferente, vovó, diferente e muito confiante", respondi. Havia uma serenidade em mim que não existia antes. Eu sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas pela primeira vez, eu me senti equipada para enfrentá-los. Os dias que seguiram foram de adaptação. Aos poucos, fui retomando a rotina. Voltei a estudar e a focar no meu objetivo de entrar na escola de enfermagem veterinária, algo que me enchia de propósito. Mas o maior teste estava por vir, e ele chegou sem aviso. Algumas semanas depois de deixar o centro, fui convidada para uma festa de um antigo grupo de amigos. Eles eram os mesmos que faziam parte do meu passado caótico, e a ideia de reencontrá-los me causou um desconforto imediato. Eu sabia que, por mais tentador que fosse tentar reviver uma parte de quem eu havia sido, aquele caminho não me levaria a lugar algum. Decidi não ir. Foi uma escolha simples, mas poderosa. Recusar aquele convite foi uma reafirmação do meu compromisso com a nova vida que eu estava construindo. Essa pequena vitória me mostrou que, apesar das dificuldades que continuariam a surgir, eu estava pronta para escolher o que era melhor para mim. O tempo foi passando, e, aos poucos, minha vida começou a tomar forma. Fui aceita na escola de enfermagem veterinária, e cada aula me enchia de entusiasmo. Cuidar dos animais era uma maneira de expressar o cuidado e o amor que eu havia redescoberto por mim mesma. Eu finalmente estava trilhando o caminho dos meus sonhos, com propósito e muita confiança. O relacionamento com minha mãe ainda era delicado, mas aos poucos fomos construindo algo mais sólido. Houve momentos difíceis, discussões e lágrimas, mas também houve crescimento e reconciliação. A relação com meus avós, no entanto, estava mais forte do que nunca. Eles nunca desistiram de mim, e agora, eu finalmente estava retribuindo todo o amor e paciência que eles sempre me deram. O tempo passou sem maiores conflitos. Eu me formei na escola de enfermagem veterinária. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Meus avós e minha mãe estavam lá, com lágrimas nos olhos, orgulhosos do que eu havia conquistado. Eu sabia que aquele diploma representava muito mais do que apenas o fim de um curso. Ele era o símbolo de tudo que nós havíamos passado, os anos de autossabotagem, o abandono de mim mesma, a luta interna para me reencontrar. Naquela noite, enquanto olhava para o céu que estava particularmente estrelado, senti uma paz profunda. Eu havia percorrido um caminho longo e tortuoso, mas estava viva, renascida. As cicatrizes ainda estavam lá, invisíveis para quem não as conhecia, mas agora eu as carregava com orgulho. Elas eram a prova de que eu sobrevivi, de que eu cresci, de que eu era capaz. A vida não é perfeita, eu sabia disso. Mas, pela primeira vez, eu estava pronta para vivê-la em toda sua plenitude, com suas alegrias, suas dores, seus desafios e suas vitórias. E, acima de tudo, eu estava pronta para continuar voando com minhas próprias asas. Gostou dessa história? Então não esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir, curtir e compartilhar com seus amigos. Deixe também seu comentário para a gente saber o que você achou. Obrigado por assistir e até a próxima!